Muito bem, então estamos aqui com o Goura, nosso querido deputado estadual pelo PDT do Paraná. Goura, que é conhecido aí por ser filósofo, cicloativista, professor de yoga, tem uma lista infindável de itens que compõem o currículo do Goura e é uma alegria muito grande bater um papo aqui com ele, filósofo de formação, nosso colega da Federal do Paraná, e hoje em campanha, né, Goura, para deputado estadual, sua reeleição, e eu me lanço também nesse momento deputado federal, fazendo essa dobradinha. A ideia é unir essas forças, unir essas ideias aqui na LEP, no Paraná e lá no Congresso Federal, para a gente poder fazer exatamente uma revolução que precisa urgentemente na área da educação, na área do meio ambiente, em todos os segmentos da sociedade. Goura, seja muito bem-vindo, muito legal fazer esse bate-papo. É um prazer imenso estar aqui contigo. Viu? Obrigado, Djalma. Eu que agradeço, tá? E você me permite começar, primeiro de tudo, parabenizando a tua coragem, porque entrar na política, no momento que a gente está vivendo, no momento onde a gente vive esse elogio da ignorância, esse elogio da violência, esse elogio do ódio, entrar na política, né, partidária, dar a cara para bater, exige uma coragem. Então, parabéns, né? A gente compartilha alguns históricos, né, como você bem lembrou aqui, com a filosofia, Exato. Com o ensino, com a educação. E eu acho muito importante, né? Acho que esse é um primeiro ponto assim, de pessoas que trabalham, ralam, valorizam a educação, valorizam o conhecimento, justamente ocuparem a política, né? Então, estamos juntos. Legal. Tá? Quero te visitar lá na Câmara Federal. Com certeza. E uma coisa assim, essa é a minha 5ª campanha. Olha só. Eu fui candidato a primeira vez em 2014 a deputado federal. Depois, não me elegi na ocasião, mas a gente fez uma votação expressiva. Me elegi vereador em 2016, vereador de Curitiba. Depois, em 2018, me elegi deputado. Em 2020, fui candidato a prefeito. Namoro vice, e agora estamos aqui, né, nessa campanha à reeleição. E uma coisa só que é interessante da gente refletir, a campanha em si, eu vejo que quando são pessoas como você, que têm visão, têm ideias, têm conteúdo, a campanha já é exitosa. Independente do êxito eleitoral, né, uma campanha que se propõe a discutir a política, a sociedade com seriedade, ela já é exitosa porque ela apresenta teses para a população, apresenta ideias, e isso enriquece, digamos assim, o ecossistema reflexivo, a massa crítica, né? E que precisa nesse momento. Eu tenho percebido uma certa dificuldade, não sei como é que você entende isso, de se posicionar nas redes, na periferia, porque o debate polarizado, moralizado, ele tende a diminuir o grau de discussão de ideias. E, por exemplo, quando eu falo de me lançar como deputado federal, e sobretudo com a pauta da educação, é porque eu vivenciei isso. A transformação, Goura, que eu presenciei na minha vida, graças à educação, eu quero que todas as crianças do nosso país possam usufruir também. E essa pauta da educação é muito cara para mim, porque eu sou professor desde 2007, quando pisei numa sala de aula pela primeira vez, encontrei uma situação tanto quanto caótica, porque como estagiário, sem experiência nenhuma, uma escola precária, aquilo me abalou profundamente e me botou uma crise. Eu falei, eu nunca mais quero pisar num espaço desse. Mas graças a bons professores, graças a uma boa formação, mantive o meu objetivo e conseguir driblar uma série de situações que são catastróficas na educação, que visa a falta de investimento, sucateamento e um projeto de não valorizar a educação. E aí, quando eu tenho oportunidade e vejo a transformação que a educação faz no indivíduo, eu começo a projetar isso numa sociedade melhor. Eu tenho um filho de 6 anos, o Pedrinho, e esse filho, quando eu levo ele à escola todos os dias, diariamente, eu fico pensando, caraca, que tipo de mundo a gente está deixando para esse piazinho e para todas as outras crianças, e que tipo de escola a gente pode projetar? E acho que essa é a pauta, ser transformado por educação e levar essa transformação para uma nação inteira. E aí que eu gostaria de perguntar para você, né? Como é que você tenta conciliar? Você é um sujeito que está cicloativista, defensor do meio ambiente, uma série de pautas que você defende. Como é que está essa luta pela educação na LEP aqui, né? Sim. Não, só um parênteses também dentro disso, o Darcy Ribeiro fala, né, que falou, né, de como
e isso que ocorre no Brasil, né, esse descaso com a educação, ele é um projeto, na verdade, né? É um projeto para manter as desigualdades, um projeto marcado pela injustiça, pelo preconceito, por uma sociedade racista, escravocrata, que a gente ainda convive com isso, né? Se pensar 130 e poucos anos atrás, a gente ainda tinha escravidão. Que absurdo, né? Então, essas chagas, essas marcas, esses estigmas desse passado de injustiça, eles ainda estão presentes, né? E a gente vê depois, passado um período, que foi um período trágico da nossa história, da ditadura, que acho que a gente tem uma idade meio parecida, né? Quantos anos você tem? Eu tô com 42. 42. Você? Eu tô com 38. Fiz sexta-feira. Aí estamos parecidos, na margem de erro ali. Na margem de erro. Mas faz parte da minha Mas a geração. gente nasceu ali ainda no período do final da ditadura, né? Assim, em 79. Nasceu em 84, no ano das já diretas, chegando ali. Eu tive tios que foram torturados na ditadura. O meu pai atuou também, lutou contra, mas tive pessoas próximas assim da minha família que foram presas. O meu pai conta que minha avó tinha casa aqui na Souza Naves, eles esconderam pessoas ali que estavam de passagem e tudo mais. E a gente tem esse período, né, de quase 2 décadas de ditadura militar no Brasil, com tortura, com desaparecimento de pessoas, com censura, com a perda de direitos civis. E as pessoas não veem agora, né? Como a gente parece que isso não foi realidade. Como se não houvesse isso, né? Como o processo, né, de destruição da educação que a gente vivencia hoje, essa consequência, teve ali, né, uma marca muito forte. E me espanta, já respondendo a tua pergunta, como hoje em dia a gente vê esse desmonte da educação pública num processo que, poxa, todo mundo deveria ter os seus filhos na escola pública, assim, e deveria ansiar por isso, né? Porque a escola deveria ser a mesma para todos, para o filho de uma família de alta renda, para o filho de uma família de renda média ou de renda baixa. A escola pública ela deveria ser a mesma para todos, com oferta de cultura, de esporte, de conhecimento, e uma educação libertadora, uma educação que vise, né, a emancipação crítica da pessoa, do indivíduo. Daí o que ocorre no Paraná? O governador Ratinho Júnior reduz em 50% a carga horária de disciplinas que para ele assim, melhor dizendo, que para os filhos das famílias, né, das famílias que dependem da rede pública, são consideradas supérfluas. O próprio filho dele, os filhos deles, estudam no colégio suíço que tem toda a estrutura, infraestrutura e toda uma grade curricular voltada para o pensamento crítico, para as humanidades. Para as artes. Mas para o filho do pobre, que depende da escola pública... Daí ele tirou as artes, a sociologia e a filosofia. Tá? Além disso, 200 escolas passaram por um processo chamado de transformação em escolas cívico-militares, que consistiu em você pegar policiais da reserva para fazerem um monitoramento de censura, de comportamento, de o cabelo do sujeito está diferente, o menino tem que usar a roupa assim, o cabelo assim, a menina tem que ser assim. É um absurdo. Constrangendo, né, liberdades individuais da adolescência. Eu lembro que eu, como adolescente... um modelo de cultura único, etnocêntrico, moralista, e que chama isso de cidadão de bem, mas que no fundo tem uma perversidade atrás disso. E uma perversidade que pressupõe exatamente um sujeito alienado. Isso. O menino não pode usar um brinco, a menina tem que ter o cabelo de um jeito tal. Essa normatização, como você colocou, né, de costumes, ou seja... não existe, claro, você tem bons exemplos de escolas militares, onde você tem o quê? Investimento em estrutura de esporte, estrutura física, valorização do processo pedagógico com os professores, mas não é isso que ocorreu no Paraná. Então, a gente simplesmente vai ter um uniforme cívico-militar e vai ter um policial cuidando do comportamento das crianças e dos jovens. Como se isso fosse suficiente.